Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos começar o nosso culto a Deus. E hoje nós, no calendário cristão, a gente celebra o dia de Pentecostes, né? Glória a Deus. E depois a gente vai estar falando sobre isso hoje, na ministração da palavra. E eu quero convidá-los a todos a abrir a Bíblia, que está no livro do profeta Joel, tá? Lá no Antigo Testamento, irmãos, depois de Daniel, depois de Oséias. Glória a Deus. Você vem vendo em Jeremias, lamentação de Jeremias, vai passando por Ezequiel, e aí você vai passar por Daniel, Oséias, e aí você vai chegar finalmente no Joel, amém? Eu até costumo dizer para os irmãos que às vezes a gente se perde nesses livros, né? Ainda mais esses pequenininhos da Bíblia, que é bem Abacuque, Joel, Amós, Naum. São livros ruins de achar assim, né? E é por isso que a gente tem um índice na Bíblia, tá, irmãos? Não fica, eu tenho que procurar no índice. Não, o índice está aí para isso mesmo. Vai lá no começo, abre o índice, aí está lá, procura lá, profeta Joel, no índice da Bíblia, e aí você vê o número da página lá e abre, pronto. Amém? Fica assim, não fica sofrendo não. Amém? Glória a Deus. Tem índice, abre no índice. Glória a Deus. Os irmãos estão em casa, online. Deus te abençoe. Vamos cultuar a Deus. Espero que o seu culto em casa seja exatamente como nós estamos fazendo um culto aqui. Amém? Um culto ao Senhor como igreja. Joel capítulo 2. Amém? Versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28, é o texto da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos, idosos, sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Amém? Glória a Deus. Aí fala da promessa que já foi cumprida para nós no dia de Pentecostes, conforme Lucas registra em Atos 2. Amém, meus irmãos? E nós vamos hoje falar um pouco mais disso e celebrar a Deus agradecendo, porque sem o Espírito Santo a igreja nem aqui estaria. Nós não estaríamos aqui, não haveria igreja, não haveria culto, não haveria nada. Nem convertidos haveriam, se não fosse a vinda do Paráclito, do Espírito Santo para nossas vidas. Vamos orar? Vamos orar todos, em nome de Jesus. Pai, nós estamos reunidos hoje na tua casa, na tua igreja, Senhor, com a tua igreja, para celebrarmos um culto, para realizarmos um culto. Senhor, recebe a adoração da tua igreja, o louvor, que todos possam se alegrar, porque hoje estamos na presença do Senhor, que possamos nos alegrar. O Evangelho chegou até nós, a boa notícia da salvação. Que possamos nos alegrar. Nós fazemos parte de uma igreja, de um corpo, e nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Que possamos nos alegrar nessa noite. Pai, eu apresento a Ti a minha vida, eu apresento o meu coração. Que o Senhor se alegre, Senhor Deus, do meu culto particular aqui nessa noite, e que o Senhor se alegre do coração de cada um que aqui está, Senhor. Que todos possam colocar o coração diante do Senhor agora, dizendo: Senhor, apesar de mim, apesar das minhas limitações, eu estou na tua santa presença, eu estou aqui para te adorar. Não é, Senhor Deus, por causa de mim, não é por causa das minhas qualidades,
mas é por causa do Senhor, das suas qualidades, daquilo que o Senhor é para as nossas vidas. Assim, ó Pai, eu ofereço um culto. Nós, igreja, te damos um culto nessa noite, Pai, um culto coletivo, representando a união, a unidade desse corpo, para o louvor do teu santo nome. Visita os que estão aqui, aqueles que não puderam estar hoje, que estão em seus lares, e que o teu nome seja engrandecido através da tua igreja. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Chamar aqui o pessoal do louvor. Hoje tem menos, tá, irmãos? O Dino e a Josi hoje, eles não estão presentes, tá bom? A Josi aí estava com uma dor no corpo, estava com sintomas aí de febre. Aí ela falou assim: ó, pastor, não sei o que é. O Dino também não sabe o que é, e a gente tem recomendado isso. Sentiu um negócio esquisito, uma febre. Se a irmã Mari sentiu em casa, né, irmã Mari? Estava com a garganta pegando. Era só uma gripe, né, irmão? Só um resfriado. Mas ela falou: pastor, não vou. Isso é consciência, tá, irmão? Se você tiver gripadão, garganta ruim, qualquer coisa, você se ausenta, porque é importante fazer assim, tá? Mas assim que a Josi já foi até fazer um teste de Covid, tá, irmãos? Ela vai esperar o resultado, mas enquanto o resultado não sai, ela vai ficar isoladinha lá com o Dino e sua família. Por isso que eles não estão aqui hoje, tá bom? Mas depois nós vamos orar por eles e que Deus venha abençoar, não importa o que seja, tá? Seja o que for, que o Senhor sustente, que o Senhor abençoe, tá bom? Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor para a igreja. Como o pastor falou, o calendário cristão é o dia de Pentecostes. Então nós vamos cantar que o Espírito Santo seja bem-vindo em nosso meio. Amém? Louvado seja o nome de Jesus.
assim, amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia.
Louvado seja o nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Vocês tenham uma semana abençoada. Pastor David fica com a palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Espírito de Deus, Espírito Santo. Louvado seja o Deus. Eita, que coisa boa. Ver o nosso irmão aqui, que bênção. Deus abençoe. Viu? Vamos orar, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos apresentar nossa família nesse momento, nossa casa. E é o momento de nós pedirmos que o Senhor continue visitando os lares, continue visitando as pessoas, que nós vemos momentos que todos precisam, né, irmão, se apegar no Senhor, tá? Se apegar no Senhor, porque a fé é o que nos faz caminhar, não tem jeito. Então, que o teu coração se encha de fé, porque sem fé, em primeiro lugar, é impossível agradar a Deus, né? Em primeiro lugar. E segundo, que só com a fé, a Bíblia diz que tudo é possível que crê. Então, só com a fé que nós veremos as portas das possibilidades se abrindo. Sem fé, essas portas ficam fechadas. Que Deus encha o nosso coração da fé, ou seja, da confiança nele, para que possamos seguir em frente em qualquer área. Minha oração é que o Senhor visite cada lar, cada família. Eu tenho orado desde o início, Senhor, guarda cada membro dessa congregação. Falo sempre isso aqui. Não importa, ainda que o Covid passeie aí, que nós não percamos nenhuma vida em Laranjeiras, que nós possamos dizer: o Senhor cuidou da sua igreja, o Senhor cuidou desse lugar. Isso não é que eu estou falando com os irmãos sobre arrogância, prepotência, coisa do tipo, não, irmãos. É um coração quebrantado que está pedindo da misericórdia do Senhor. É isso, amém? E eu creio que nós vamos ver tudo isso passar. E quando nós contarmos o número de irmãos, nós falamos: estamos todos aqui, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Não é, eu já falo para os irmãos, não é: ô pastor, vocês são inatingíveis, não. Mas eu rogo as misericórdias de Deus sobre nós. Amém? É só as misericórdias dele que pode sustentar a nossa vida. Visite, que o Senhor visite sua casa, sua família. Nós vamos estar orando pela Josi, pelo Dino, pela família. Eles não sabem lá o que é, né? Mas nós vamos estar orando, porque se for qualquer mal, que o Senhor venha neutralizar, tá bom? Em nome de Jesus, que o Senhor venha neutralizar. Vamos orar todos? Apresente sua casa e aí a igreja do Senhor nesse momento. Pai, nós oramos agora na tua presença e nós apresentamos, ó Pai, as famílias aqui, Senhor meu Deus, reunidas. Nós apresentamos, ó Pai, a cada família aqui apresentada, representada, e nós rogamos as tuas infinitas misericórdias, Senhor. A tua palavra diz que o motivo de não sermos destruídos, consumidos, são as suas misericórdias que não têm fim, mas são misericórdias que se renovam a cada dia, a cada manhã. Ó Senhor, que a sua mão poderosa continue a nos guiar, a nos proteger, que as suas mãos estejam estendidas para anular o mal, para curar, para livrar do perigo, para restaurar saúde. Pai, cuida dos teus filhos e das tuas filhas, que o nosso coração se encha da fé, da confiança no Deus único e verdadeiro, que o Senhor esteja com a gente nos momentos da fornalha da vida, assim como aquele quarto homem esteve ali, Senhor, na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Que o Senhor venha fechar a boca do leão, Senhor, que nos cerca, assim como o Senhor foi com teu servo Daniel naquela cova. Pai, nós cremos no Deus vivo e poderoso, e é por isso, ó Pai, que clamamos por tua misericórdia sobre nós. Preserva o teu povo, livra-nos desse vírus, Senhor, guarda todos, Pai, mas não somente disso, em outras enfermidades, em outras doenças que também têm levado muita gente à tristeza, à angústia, que o Senhor venha sarar o seu povo. Aleluia. O Senhor Jesus disse: em meu nome curarão os enfermos. Aleluia. O Senhor também liberta pessoas, porque o Senhor disse: em meu nome expulsarão os demônios. E eu creio no teu poder, Jesus Cristo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tua igreja crê e confia no Senhor. Pai, assim nós declaramos a nossa fé e
rogamos sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, a proteção divina, a bênção divina. Venha multiplicar também, Senhor Deus, na área financeira, na vida do teu povo, para que todas as necessidades sejam supridas, ó Pai. Como diz a tua palavra, o Senhor tem cuidado de vós. Aleluia. Pai, eu quero encerrar pedindo que a tua igreja também continue firme, militante, Senhor, militando no Evangelho da graça, que possamos continuar firmes na fé, se alegrando no Senhor, cantando, Senhor, hinos de adoração, aleluia, que possamos estar alegres e nos reunirmos como igreja ainda, que exalta o nome do nosso Salvador. Sabe, Jesus Cristo, aleluia, naquele dia do Calvário todos te abandonaram. Jesus Cristo, naquele dia todos te deixaram só. Não tinha um amigo para carregar a cruz com o Senhor no caminho do Gólgota. O Senhor foi crucificado só lá, abandonado sozinho lá no Calvário, aleluia. Mas nós estamos aqui hoje, Senhor, e queremos juntar o maior número de pessoas para dizer que nós te adoramos, aleluia. Que nós queremos agora nos reunirmos, ó Pai, para dizer: coroado seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Recebe o culto da tua igreja, que a tua igreja se alegre em estar na tua presença, cultuando, exaltando o Salvador de suas almas, aleluia. Porque não há outro Salvador, não há outro caminho, não há outro Salvador, aleluia. Obrigado, Jesus, por essa noite, por mais esse privilégio de aproveitar a vida que o Senhor me deu, de aproveitar a vida que o Senhor deu para cada um, e a gente usar o ar que estamos respirando, a gente usar, Senhor, a vida, a saúde que o Senhor nos deu para estarmos na tua presença, aleluia. É o melhor investimento que podemos fazer com a nossa saúde, é levar o nosso corpo em adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja, Pai, o teu nome glorificado, e assim nós contamos com a tua graça e a tua bondade sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus é bom. Glória a Deus. Bom, nós temos aqui conosco, além do Cleiton e do Cauã, que está ali no fundo, viu, Cauã? A máscara me atrapalha um pouco de reconhecer, sabe? Mas está conosco também a Valesca, que está ali. Deus te abençoe, Valesca. E também a Mariana, cadê? Está ali. Deus abençoe, viu? Então, está com vocês? Não? Sua irmã. Prazer em recebê-la, viu? Deus abençoe. Então, que vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Mais uma vez, é uma alegria ver o Cleiton e família aqui, tá bom? Deus abençoe. Bom, meus irmãos, vamos nesse momento ofertar na casa do Senhor. Se você trouxe uma oferta, dízimo, aquilo que você colocou no teu coração, vamos ofertar na casa do Senhor. Eu quero chamar aqui o evangelista Erasmo para levantar essa oração, com o propósito de que Deus venha suprir na tua vida, o Senhor venha abençoar a tua casa, porque sem a bênção de Deus, né, mano? A gente não tem como fazer absolutamente nada. Então, Deus te abençoando, você também pode investir no reino de Deus. Vamos orar. Aleluia. Vamos falar com o nosso Deus, soberano Deus e eterno Pai. Eu levo a minha voz aqui, Senhor, mais uma vez aqui, Senhor. Neste momento, Senhor, pela vida financeira da tua igreja, Pai. Porque tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Por isso eu te peço, Senhor, multiplica, meu Deus, aquele que chegar nas mãos dos teus filhos, e que ele possa ser próximo na tua presença, e que ele possa ser abençoador da tua obra, Pai. Não que o Senhor precise, mas a tua igreja precisa aqui na terra. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem abrido as portas, o Senhor tem multiplicado, o Senhor tem dado livramentos, tem curado. Nós somos gratos, meu Deus, por tudo do Senhor. Por isso, meu Pai, eu te peço as bênçãos do céu sobre a vida financeira da tua igreja e repreendo em teu santo nome todo impedimento na vida financeira que venha cair por terra em nome de Jesus, e a tua igreja seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Quem trouxe sua oferta poder trazer em nome de Jesus. Ao lembrar do olhar dos próprios irmãos que ele matou, achou seu próprio gozo, a pérola de maior valor, Jesus. O bom combate, e grande
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Troquei os meus valores pelos valores de Cristo. Aleluia. Que mensagem gloriosa é essa, irmãos. Toca na alma, toca no coração. Quero agradecer os irmãos, viu, por essa instrumentalidade na mão do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor habita, aleluia, no meio dos louvores. Oh, aleluia. Diz que o Espírito Santo se move em nós. Que o Espírito Santo esteja movendo no teu coração nessa noite, com a sua presença curadora, restauradora, amparadora, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Os irmãos que estão em casa, espero que estejam ouvindo bem, entendendo bem o som. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 2. Como eu falei, hoje a gente comemora no calendário cristão, a gente comemora, a gente celebra o dia de Pentecostes, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. A gente comemora o dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. Nós vamos ver aqui alguns versículos. Eu, respeitando o tempo, aquele relógio ali está crente, está certo aí? É 6h35 mesmo ainda? Não estamos atrasados não, né? Relógio 6h35. 6h45. Então está 10 minutos atrasado, não. Está mentindo, tem pecado. Espera ver o relógio. Bom, é que não é isso, porque o relógio ele quer que a gente fique mais tempo no culto, entendeu? Eu vou atrasar, que eu quero que sejam as 3 horas de culto, tanto de atraso para a gente ficar aqui. É crente esse relógio. Glória a Deus. Bom, nós vamos ler alguns versículos e meditar. Atos capítulo 2. Diz assim o texto: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora vamos ler aqui, irmãos, o versículo 16 e 18, que diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém? Daqui a pouco a gente lê mais algum texto aqui, mas os irmãos devem saber, mas só para refrescar aqui nossa memória, né? Pentecostes vem de uma palavra grega que significa 50º dia, né? É a palavra que significa aí o Pentecostes em grego, né? E é exatamente 50 dias após a Páscoa. Veio a Páscoa, 50 dias depois é o Pentecostes. É por isso que nós estamos comemorando o Pentecostes hoje, porque no calendário cristão, depois da Páscoa, hoje deu 50 dias da Páscoa. Então, hoje é o dia de Pentecostes. E é o dia que a igreja relembra, celebra a descida do Espírito Santo sobre ela.
Lembrando que o Pentecoste era uma festa judaica, onde os judeus, aliás, ela ainda é uma festa judaica, onde os judeus comemoram aí o dia da colheita, que é a conclusão das festas da colheita. Então, nesse dia, eles celebram a conclusão dessa festa. E é interessante porque já foi dito aqui muitas vezes, mas só para fortalecer aqui a introdução do que nós vamos falar, naquele dia, conforme registra Atos capítulo 2, muitas pessoas estavam em Israel, estavam em Jerusalém, estavam ali no templo, porque eles eram judeus convertidos ao judaísmo, obviamente, que vinham de vários lugares do mundo. Diz o relato bíblico que tinham gregos, pessoas que vinham de Roma, pessoas que vinham da Etiópia, egípcios, árabes, enfim, tinha gente de todo lugar mesmo, que eram seguidores do judaísmo e vinham para essa festa, para celebrar o Pentecostes. E foi exatamente nesse dia que Deus cumpriu a sua promessa, aproveitando todo mundo que estava lá, para derramar sobre a sua igreja, não é sobre todos, mas é sobre a sua igreja, entenda só, o Espírito Santo. Derramar o Espírito Santo sobre os discípulos, aqueles que seguiam Jesus. E é interessante que eles estavam reunidos, alguns dizem que é o cenáculo, outros dizem que é o templo. Eu vejo como que sendo o templo, uma ala do templo, onde eles estavam reunidos, e veio ali o Espírito Santo naquele dia. Faziam 10 dias que Jesus tinha subido para o céu, porque Jesus, como já sabemos, ressuscitou, no terceiro dia ele ressuscita, depois da sua morte, e ele passa praticamente 40 dias dando testemunho durante esse período de festa. Jesus estava nos 40 dias aparecendo para um, aparecendo para outro, para quê? Para dar prova real que ele ressuscitou. Não é assim, Jesus ressuscitou e ninguém viu. Não, Jesus ressuscitou e muitos o viram ressurreto. E assim crescia a fé dos apóstolos. Só que eles não estavam prontos ainda, eles não tinham ainda a capacitação, o preparo, a plenitude do Espírito na vida deles, para eles começarem a falar desse evento. Eles não tinham ainda essa graça, desse poder para começar a anunciar esse Evangelho. Então, Jesus já tinha dito para eles: vocês fiquem lá em Jerusalém, bonitinho, até que se cumpra sobre vocês a promessa de Joel. Porque eu vou para o Pai, vocês não ficarão sozinhos. Eu vou mandar um outro Consolador, o Paráclito, vou rogar ao Pai e o Pai o enviará. E ele virá para vocês. Vocês não ficarão sozinhos. Aleluia. E é interessante que então Jesus dá as últimas instruções para os discípulos. Ele aparece, reúne todo mundo no último dia da sua ressurreição, o dia que ele estava na terra. Ele reúne todo mundo e vai conversando com eles até um determinado local, e quando chega lá, ele sobe aos céus, ele é ascendido aos céus, diante dos olhos dos discípulos, e eles olham e veem Jesus subindo, quando de repente aparecem 2 varões, 2 anjos, e dizem: não fiquem atônitos, perplexos, porque estão vendo ele subir, mas fiquem espertos, porque do jeito que ele está subindo, ele voltará. Aleluia. Então Jesus é como se dissesse assim: olha, não fica assim, você está vendo ali, fica ligeiro, você tem que ficar preocupado no dia que ele voltar, porque ele só está indo, mas ele vai voltar. E aí, irmãos, eles ficaram alegres, felizes, e foram ficar em Jerusalém. Levou uns 10 dias para que o Espírito Santo então viesse e descesse sobre a igreja, capacitando a igreja, selando a igreja.
Isso nós chamamos de batismo, né? Ou seja, o derramar do Espírito sobre a igreja. Mas é interessante, irmãos e irmãs, que o evento do falar em línguas tinha um símbolo, era bem simbólico, porque as pessoas começaram a falar em outras línguas, e esses judeus que estavam de todos os cantos, estavam lotados, Jerusalém estava cheio de gente. E aí eles começaram a ouvir esses discípulos a falar na língua materna, eles começaram a falar em outras línguas, e começaram a profetizar, a falar das grandezas de Deus, começaram a falar quem era o Cristo, quem era Jesus, sobre o plano de salvação. E eles ficaram, as pessoas que ouviam ficavam admiradas, porque eles ouviam os discípulos pregarem no árabe, pregarem na língua latina, pregarem na língua grega, sem aqueles homens nunca sequer ter saído dali, né? Os que estavam ali ficaram admirados, porque eles olhavam e diziam: como eles falam na língua materna, né? Falam o egípcio, né? E como é que eles conseguem falar línguas que eles são galileus, são homens que sequer saíram daqui da Galileia, e eles estão falando, e os homens ouviam a pregação na sua própria língua, e aquilo foi como que um sinal, irmãos. O falar de línguas foi como um sinal para que eles pudessem ver que Jesus tinha no projeto da igreja alcançar todas as nações, alcançar todos os povos, alcançar todas as línguas, tribos. Por isso que eu quero dizer para você que Jesus não faz diferença de cor de pele, Jesus não faz diferença de questão social. Jesus, ele é dado a todos, aleluia, tá? Se é da Etiópia, ele está alcançando, se é do Brasil, ele está alcançando, se é lá da Grécia, ele está alcançando, se é lá do Japão, ele está alcançando. Em Cristo não dá diferença entre homens e mulheres, tamanho, cor, razão social, questão social. Em Cristo somos todos um só, aleluia. E é isso que o Espírito Santo faz, ele unifica o povo de Deus, aleluia. Uma igreja consegue permanecer firme, atuante, ela agrega quando anela o Espírito Santo de Deus. Quando anela o Espírito Santo de Deus, não há espaço para divisão, não há espaço para separação, porque o Espírito Santo veio para unir. Se lá na Torre de Babel, lá atrás, houve a necessidade de os homens se separarem, o Espírito Santo, aleluia, trouxe, aleluia, a união de todos os povos em Cristo Jesus. Amém? É por isso que não há outro caminho, há um só caminho que leva ao Pai. Não há outro Deus, há um só Deus, uma só verdade, uma só fé e um só batismo. Em Cristo, aleluia, pelo Espírito Santo, somos todos batizados no mesmo corpo. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele estava falando é o seguinte: pelo meu Espírito, vou pegar o etíope e vou batizar ele no corpo de Jesus. Vou pegar o grego e vou batizar ele no corpo de Jesus. Vou pegar lá o árabe, vou pegar ele, vou batizar ele no corpo de Jesus. E todos se tornaram o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? E quem nos trouxe para o corpo de Cristo? O batismo que o Espírito Santo nos deu. Amém, meus irmãos? E é interessante que junto com esse batismo, eles receberam também o poder. Eles foram cheios do Espírito Santo. Aqui no versículo 4 que nós lemos, né? Nós lemos aqui Atos 2, versículo 4, diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E é interessante que é uma proposta de que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, que Deus venha, através do seu Espírito Santo, continuar enchendo as nossas vidas, para que possamos viver a plenitude do Espírito Santo de Deus, para que possamos verdadeiramente sermos guiados pelo Espírito e usados pelo Espírito Santo de Deus, para cumprirmos assim o chamado da igreja, que é pregar o Evangelho e que é fazer as boas obras que agradam a Deus e viver em santidade. Amém? Só o Espírito Santo faz isso com a gente. Amém, meus irmãos? Bom, agora o que me chama a atenção, eu vou ler algumas coisas que são importantes, e eu acho isso maravilhoso, porque a promessa que nós lemos, se você olhar aqui o
o versículo 17 de Atos 2, diz assim que acontecerá nos últimos dias que, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e diz o seguinte: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Irmãos e irmãs, não há distinção nem de sexo. Deus quer usar homens poderosamente, mas Deus quer levantar mulheres também para usar poderosamente. Ah, pastor, é porque o estatuto da igreja diz? Não, não é porque o estatuto da igreja diz, é porque a promessa da palavra de Deus diz: eu usarei os vossos filhos, homens, e vossas filhas, mulheres, e colocarei na boca deles a minha palavra, diz o Senhor. Deus quer usar homens e mulheres. Quando vier aquele povo, ela é mulher, ela prega, porque é promessa. Deus encherá as vossas filhas e elas profetizarão. É homem e mulher aqui quebrou. O Espírito Santo a promessa dele quebra um negócio. Na religião judaica, só os homens faziam tudo, a mulher não fazia nada. Aí vem o Espírito Santo e fala: não, agora eu vou pôr palavra na boca da mulher também. E os vossos filhos e as vossas filhas começarão a profetizar. Aleluia. Viu o que o Espírito Santo faz? Depois ele diz: os jovens terão visões. Porque algumas pessoas começam a julgar: tu és muito novo, é muito cedo. E eu estava falando com o Mateus esse dia, que eu vi um panfletinho, achei muito legal. Quando é criança demais para a igreja. Não quero que ele nasça um menino muito religioso, bitolado. Vamos esperar a adolescência, que ele vai estar entendendo melhor. Aí quando chega a adolescência, ocupado demais, estudando, correria, ainda não. Mas quando eu formar família, eu vou ter tempo para me aprofundar nas coisas do Senhor, aí quem sabe. Aí quando forma a família, correria demais, responsabilidade demais, também não dá tempo. Quando chega na velhice, rapaz, eu estou sem força, eu estou fraco, eu estou com artrose, artrite, tendinite, coisite. E eu falo aqui para os irmãos que eu estou adiantado, irmãos. Eu já devo estar com quase tudo isso, com 40 e poucos. Então eu falo para as Zé, eu vou baixar a trava, vou virar dói, vou esticar a mão, dar uma dor. Eu falo: Jesus Cristo, né? Mas a vida é assim, a gente vai ter umas dores, né? E aí algumas pessoas falam: não, muito idoso demais. E aí eu falei para o Mateus que no panfleto dizia: no final a pessoa morre e aí está escrito tarde demais. Sabe, irmão, você tem uma eternidade para viver com Cristo no céu. Mas se você quiser fazer algo para glorificar Cristo na terra, você só tem a sua vida. É só a sua vida. E quero te dizer, ela está passando. Ano após ano, idade após idade, seu tempo está passando. Então, pastor, o que eu faço? Faça conforme a palavra te diz. Meus jovens serão cheios do meu Espírito, e eu darei para eles visões que o mundo não vê. Aleluia. Os meus velhos terão sonhos que eu darei, e eu usarei, porque o Senhor não tem outro tempo para te usar. O tempo de Ele usar você e a mim é hoje. Aleluia. É agora. É com a idade que você tem, é com o tempo que você tem, é com o que você pode. E quem faz isso? O Espírito Santo faz isso. Ele faz isso. Sabe, irmãos? E vou falar: onde não tiver jovem, ele usa o velho. Onde não tiver o velho, ele usa o adolescente. Onde não tiver adolescente, ele usa de meia idade, mas ele vai usar todos, porque ele fez essa promessa. Amém? Que coisa boa. Então não tem sexo, é homem e mulher. Não tem idade, não tem distinção. O Espírito Santo quer nos capacitar, quer nos usar. Ele quer nos levar a glorificar o Filho de Deus. Amém? Antes que seja tarde demais para nós. E aí ele vai dizer: meus servos e minhas servas. De novo ele usa o sexo masculino e feminino, que ele vai fazer de homens e mulheres pessoas a serviço dele, homens e mulheres, capacitando-os a fazer a grande obra do Senhor. Eu espero que ao final dessa reunião você saia daqui pensando: pois é, eu fiz tantas realizações, e para o Senhor, o que eu tenho feito? Já pensou, irmão, a gente passar uma vida inteira ouvindo o Evangelho e chegar no último dia de nossa vida a gente lembrar que a gente não conseguiu ganhar uma pessoa para o Cristo?
A gente não conseguiu falar de Deus, do amor de Deus, para um sequer. Meu pai, se acontece isso comigo, eu já ponho a mão nos olhos e já chego assim no céu. Cheguei, Jesus. Porque eu vou ter vergonha de olhar para Jesus. Vou ficar, desculpa aí, mestre, por que você está com a mão dele? Não, nada não. Estou com um cisco no meu olho, como se fosse possível, né? Caiu um cisco aqui no meu olho. Não é, eu vou ficar com vergonha de encarar o mestre. Aquele que disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Aleluia. Porque ele nos deu uma incumbência. Pastor, mas eu vou conseguir? Vai, se o Espírito Santo operar através de vocês. Amém? Através da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que acontece é que o Espírito Santo fez essa promessa e ali a igreja começa o seu ministério. É por isso que alguns dizem que a igreja sempre existiu no modo espiritual, mas a igreja de Cristo, do Evangelho, da Boa Nova, a igreja que atua, que age, que vai, a igreja que tem o Espírito Santo pleno habitando nela, inicia aqui em Atos dos Apóstolos. E aqui começa a grande história da igreja do Senhor Jesus Cristo, operando, agindo, cheio do poder de Deus. Amém? Agora é interessante, eu quero ler com os irmãos mais alguns textos, e eu acho isso fundamental, eu acho isso importante, irmãos, porque é o Espírito Santo que movimenta a igreja, que traz a dinâmica para a igreja, tá? É o Espírito Santo que capacita, fortalece, edifica a igreja. Só o Espírito Santo. É por isso que a gente tem que sempre orar e dizer: Deus, que o Teu Espírito Santo esteja agindo no nosso meio. Antes de ir para cá, não vem só para cá não, faz uma oração. Espírito Santo, fala comigo hoje. Espírito Santo, Tu conheces o meu coração. Espírito Santo, Tu conheces a minha alma. Deus não rejeita a oração de um coração sincero. Você vai ouvir Deus falar com você, porque Ele é Deus. Amém, meus irmãos? Ele é Deus. O Espírito Santo faz a igreja ter vida. Aleluia. Homem não pode fazer. Eu posso sentar na cadeira e fazer talvez o melhor sermão que eu acho que é, mas só o Espírito Santo pode mover algo novo nos corações que me ouvem. Está entendendo? Não existe sermão bonito. Sermão bonito são palavras apenas bonitas que enfeitam, que trazem algo interessante, mas o que muda a vida, o que impacta a nossa vida é a voz do Espírito Santo. E se Deus não falar conosco, pode ter o sermão que quiser, pode ser o tamanho que for, grande ou pequeno, sairemos daqui vazios. Aleluia. Mas eu oro a Deus que Deus tenha misericórdia da sua igreja, e que todas as vezes que esse livro for aberto, o Senhor fale aos corações. Amém, meus irmãos? Agora eu quero ler com vocês, por favor, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. Aleluia. Estou quase indo para o fim. Quando eu falo isso, os irmãos já sabem que falta mais 40 minutos. Né? Fala: pastor, você está igual à volta de Cristo. Diz que cedo vem e até agora não veio. Eu vou falando: estou no fim, nunca acaba, né? É Jesus falando: estou voltando, né? E a gente está esperando. Mas Ele voltará, viu, irmãos? Ele voltará. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Glória a Deus. Os irmãos de casa, acompanhem aí com carinho, com atenção a palavra do Senhor, assim como nós estamos fazendo aqui na casa do Pai, na casa de oração. João 16, versículo 13. Uma promessa aqui de Jesus, tá? Ele está dizendo assim: olha, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E Ele me glorificará, porque não há de receber do que é meu. Porque há de receber do que é meu. E vou-lo há de anunciar. Amém?
Veja bem, meus irmãos, aqui Jesus ainda estava com os discípulos, não tinha sido crucificado, não tinha ido à cruz, mas aqui ele já estava dizendo para os discípulos: olha, o Espírito Santo que vai vir, que é o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E ele não falará dele mesmo, mas falará daquilo que ele tem ouvido de mim, e ele me glorificará. O Espírito Santo é o que nos leva até Cristo. O Espírito Santo é o que nos faz entender a nossa salvação. Por isso que nós dizemos, aliás, que ninguém se converte se não for por uma ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo converte alguém como? Ele faz com que alguém compreenda o seu pecado, o como precisa de um Salvador, e quando a pessoa descobre o seu pecado, ela é iluminada pelo Espírito Santo, ela fala: meu Deus, como eu sou pecador. Ela fala: e agora? O Espírito Santo mostra a resposta: guiarei você na verdade. Jesus Cristo disse em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, eu vou guiar você em Cristo, nas palavras de Cristo, no agir de Cristo. E aí o Espírito Santo faz com que a pessoa ouça falar sobre a cruz, que teve um Salvador que veio para resgatar todos os pecadores da perdição. Aleluia! E aí o Espírito Santo então leva o Cristo ao coração do homem, e esse recebe o Salvador, e uma vez recebendo o Salvador, aleluia, ele tem o seu nome escrito no livro da vida, para viver com Deus para sempre. O Espírito Santo então nos guia desde o início da conversão até o final dos dias. É por isso que quando a gente começa a não ouvir o Espírito Santo, quando a gente começa a rejeitar o que o Espírito Santo diz, porque tem uma orientação de Paulo, uma orientação também no Apocalipse, uma orientação de João também, ambos sempre alertam a igreja: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o teu coração. Manter-se na verdade é continuar ouvindo o que o Espírito Santo tem a nos dizer. É continuar ouvindo o que a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito de Deus, nos ensina. Essa é a verdade que nos guia, o Cristo, o caminho da salvação. E quando alguém deixa de ser guiado por essa verdade, é que ele se desvia. E aí ele começa a ir para o caminho oposto de Deus. A carne da gente, o nosso corpo, é cheio de inclinações. Nós pregamos sobre isso recentemente. Nascidos pecadores, sim. Escravos do pecado, não. Essa mensagem está no YouTube. Nós falamos isso acho que domingo passado, se não me engano. E aí eu não estou pregando sobre a mesma coisa, mas eu quero aproveitar que Deus está pondo isso aqui no coração, para dizer o seguinte: que o que nos faz andarmos em sintonia com Deus não é a nossa carne, não é a nossa natureza. A carne fala a nossa natureza, mas é o Espírito Santo nos guiando. Gálatas 5, vamos ler, por favor. Gálatas capítulo 5, se você tiver dificuldade no nome irmão, vai no índice da Bíblia, procura no Novo Testamento, Gálatas, e aí você vê a página e abre lá, tá bom? Sem sofrência, glórias a Deus. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Nós domingo temos 1h30 de culto, irmãos, durante essa pandemia. E na semana nós temos de 1h, 1h10. Então eu estarei encerrando 7h30 essa reunião. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 16 adiante. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Espírito aqui, letra maiúscula, ele está falando no Espírito Santo.
e assim não satisfareis as concupiscências da carne, as paixões desenfreadas da carne. É isso que ele está falando. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Só um minutinho aqui, a gente já continua a leitura. Você percebe que aqui Paulo, o apóstolo, ele está dizendo que a igreja lá da região da Galácia tem que buscar no Espírito andar em novidade de vida. É por isso que eu volto a dizer, irmãos e irmãs, como é que eu fico bom em fazer desenho? Treinando. Parabéns, exatamente. Eu lembro que quando eu fiz um curso de desenho há muito tempo atrás, eu era adolescente, minha mãe lembra, entrei num curso de desenho, comecei a fazer os esboços, e quando eu comecei a aprender as técnicas, eu comecei a desenvolver, porque o meu sonho era ser um desenhista da Marvel. Eu ia ser, irmãos, eu ia desenhar um Homem de Ferro, Wolverine e tal. Aí o Espírito Santo veio e acabou com o meu sonho. Mudou meu caminho, né? E eu louvo a Deus por isso. Porque é melhor estar com Deus do que de repente no mundo. Não estou dizendo que eu estou desenhista da Marvel desviado, tá, irmão? Não é isso que eu estou falando. Mas é que talvez eu me desviasse. Deus sabe, né, irmãos? Deus sabe quem pode e quem não pode. Eu estou no lugar de Deus que queria que eu tivesse. Amém. Mas daí eu lembro que eu comecei a aperfeiçoar meus desenhos. Comecei a treinar, fazer direto. Rasgava uma folha, não ficava bom, rasgava outra folha. E ia tentando acertar no meu... até que o desenho ficasse satisfatório. E só em 1915. É mais tempo, né? Aí, o que acontece? Quando o desenho, eu comecei a perceber que um treinamento me adestrava, me deixava bom naquilo ali. E a gente olha que tudo na vida é assim. A gente vai dirigir no começo, irmãos, é muito ruim, né? Dirige mal. Alguns continuam mal depois de 15 anos. Mas normalmente as pessoas vão melhorando. Amém? Em nome de Jesus. Só nessa Deus já falou com 15 aí, né? Então, a gente vai melhorando. Porque é o treinamento, é a vivência. Né? Então a gente vai se aperfeiçoando. O que me leva a me tornar um cristão melhor? Uma busca. Mas não é uma busca em mim mesmo, porque aí não adianta. Mas é uma busca incansável no Espírito Santo que me guia. E como que eu busco o Espírito Santo? Aí é na prática da leitura da palavra, porque eu vou trazendo a palavra viva para dentro de mim, e essa palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo. Quanto mais palavra de Deus eu tenho, mais a minha vida espiritual vai melhorando. Vida de oração é cansativa, é difícil. E quem disse que dirigir a primeira vez é fácil? Quem disse que pegar rodovia em Anguera, marginal, a primeira vez é fácil? Mas com o tempo você vai melhorando. A vida de oração é a mesma coisa. No começo é difícil, mas o próprio Deus vai te guiando, te guiando, te guiando. E quando você vai ver, você se torna alguém que você não consegue mais parar de orar, porque Deus já guiou você nisso. Ele vai aperfeiçoando a tua vida com Deus. Está entendendo? Então o orar, o ler a palavra, o congregar, o estar num ambiente como esse, os relacionamentos, com quem eu me relaciono, com as ideias, as pessoas que estão comigo, eu influencio ou elas me influenciam? Pastor, eu vou e me relaciono com todo mundo do mundo porque foi Jesus que mandou, tá? Mas essas pessoas estão sendo curadas? Sim, porque Jesus foi no meio dos pecadores, mas expulsou o demônio deles, curou a eles, salvou a eles. Tem gente que vai lá fazer, eu vou lá me misturar lá e vou ser uma influência. Eu só que não influencia ninguém, pelo contrário, é influenciado.
for para a sua vida cristã ser destruída, pelo amor de Deus, nem vá. Porque Jesus Cristo preza e zela pelo seu povo, e você é a ovelha de Jesus. Ele ama você, Ele não vai perder você para o mundo. Jesus derramou o seu sangue para te salvar, e Ele vai salvar você, Ele quer salvar você. Por isso que a gente tem que buscar o Espírito Santo. E aonde a gente busca o Espírito Santo? Eu quero me relacionar com as pessoas lá fora, eu devo ir, eu preciso ir, porque se eu não for, elas não são salvas. Se eu ficar só no círculo de cristão, elas não são salvas. Mas o que Jesus disse aos discípulos antes de ir para Samaria? O que Jesus falou para os discípulos antes de ir para a Grécia, para os confins da terra? Ele disse: fiquem primeiro em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder. Tem gente querendo fazer obra com um monte de gente, influenciar um monte de gente, mas sem o poder do Espírito Santo. E aí, querido, vou te dizer, ao invés da luz que há em você acabar com as trevas que estão lá, as trevas que estão lá vão acabar com a luz que está em você. E olha, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus está querendo que a tua luz seja luz de verdade, e que o teu sal não perca o sabor para ser insípido e ser pisado pelos homens. Mas Deus quer encher você. E como Deus me enche? Em reuniões como essa, ouvindo uma palavra como essa, para chegar em casa e dizer: sim, Deus está falando comigo, sim, o Espírito Santo está querendo me guiar. Ó Espírito Santo, então me guia segundo a sua palavra, segundo a palavra de Deus. Que vocês saiam daqui hoje sabendo: olha, o Espírito Santo falou, hein? E Ele está me mostrando o caminho. O caminho é da oração, é da vida cristã, é da devoção, é da consagração, é da oração, é da palavra. Esse é o caminho, e a luz de Cristo vai brilhando mais e mais. Aí eu posso ir com quem eu quiser, eu posso me relacionar com um, com o outro, com outra, mas a luz de Cristo é forte dentro de mim. Amém, meus irmãos? Por que Jesus transformava tanta gente? Porque Jesus ia de dia no banquete, conversava com a pecadora, conversava com o fariseu, falava com o incrédulo, falava com todo mundo, andava com todo mundo. Mas diz a palavra, depois retirava-se a orar. Está entendendo? E ele tinha um propósito. Nós já pregamos até aqui a vida de propósito. Jesus me chamou para um propósito. Amém? Chamou você, chamou sua igreja. Então eu queria dizer o seguinte: então a carne, ela tem uma influência sobre a nossa vida. Nós somos carne, nós somos carne. E nós nascemos em pecado já, irmãos. Então nós temos uma inclinação natural de fazer tudo o que Deus não quer que a gente faça. Tudo. Mas diz aqui o texto, Paulo está dizendo o seguinte: mas se vocês andarem no Espírito, vocês não farão o que a carne quer. Porque a carne, ela milita contra o Espírito. Imagina, o Espírito Santo está querendo: vai lá, rapaz, quero falar com você hoje. E a sua carne está falando: vai não, vai para o shopping. O Espírito está falando: vai lá hoje, eu quero renovar você espiritualmente. E a sua carne está falando: cara, está frio. O Espírito Santo está levantando gente, de repente: ó, acorda aí. Ah, Senhor, está frio demais. Ora! Clama por alguém, busca minha face agora. E você está dizendo: não, mas aqui está tão gostoso, está aconchegante. Mas sabe que o Espírito Santo vem a sacudir a minha vida e a tua vida, para que a gente não faça o que a nossa carne quer, mas a gente se incline à vontade do Espírito Santo. Só assim a gente faz a diferença, irmão. Só assim, não tem outro jeito. Amém? E aí, olha só, vamos seguir a leitura e eu estou indo para o fim. Ó, versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Versículo 19: ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia. Prostituição aqui, irmãos, é adultério, é ato sexual fora do casamento, tá? Impureza, irmãos, é todo tipo de relacionamento que Deus não permite na sua palavra, tá? Sexo com o mesmo sexo, sexo com animais, isso é impureza, impuro. O que mais? Ele vai dizer aqui, ó, lascívia, libertinagem, malícia, piadas de malícia, maliciosas,
brincadeiras, intenções. Então são os pecados sexuais que o Senhor está dizendo: é isso que sua carne quer, rapaz. É isso que a carne quer. E não é. Ah, não é não, pastor, então você é eterno, você é do outro planeta. Claro que é. Mas daí quando a gente faz um treinamento, busca Deus em oração, busca Deus em palavra, não é por nós, mas o Espírito Santo vai nos guiando em toda a verdade. Amém, meus irmãos? Não é a nossa força, é a força que buscamos em Deus. Ponha isso, é a força que buscamos em Deus. É por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Depois ele vai dizendo aqui, ó, idolatria, né? Feitiçaria, inimizades, brigas, né? Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, divisões, coisas assim que traz guerra, aquele ambiente de guerra, de divisão, de contenda. Aí, sabe a pessoa que gosta de brigar o tempo todo? Sabe? Isso é carne pura. Carne pura, irmão. Olha, Satanás vai fazer churrasco no inferno com bastante gente. Tem carne, bastante, gordura. Uau! Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe por quê? Porque todos nós somos carne. Eu não estou pregando para anjo. Nós estamos pregando. Por que eu tenho que pregar? Porque se os irmãos fossem perfeitos, e eu também, nós sequer precisávamos ouvir isso aqui. Mas se ouvimos, é porque precisamos muito. Aleluia. Glória a Deus. Se eu estou pregando, é porque a gente é o que mais precisa, acredite. E Deus está lapidando a gente. O Espírito está nos guiando em toda a verdade. Amém? Depois ele vai dizer o seguinte: invejas, bebedices, esse eu vou pular. Glutonarias, tem que falar, né? Esse é o meu campo, esse aqui eu tenho que falar. E coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem pratica isso. Então, irmão, não adianta quem pratica isso. Primeiro, a carta de Paulo não é para incrédulo, é para a igreja que está em Galácia. Paulo não está escrevendo, vou repetir, Paulo não está escrevendo para incrédulo, Paulo está escrevendo para convertidos, para que isso não esteja no meio do seu povo, do povo de Deus. Segundo, Paulo está dizendo: já vos preveni e afirmo, os que no meio de vocês, batizados, crentes, que tomam santa ceia e continuam nessa prática, vocês não herdarão o reino de Deus. Então tem gente distorcendo a Bíblia e dizendo que Jesus morreu, então está tudo pago, continua na prática, você está salvo. Isso é uma heresia, porque o Espírito Santo já te foi dado para que você se arrependa dos seus pecados e Ele te ajude, guiando você em toda a verdade. Ele te santifique no caminho. Escorregar, tropeçar, falhar faz parte. Se nós dissermos aqui que, pastor, nunca mais vou errar, já somos mentirosos já. Se dissermos, não falharemos mais, já mentimos. Mas se nós dissermos aqui, não temos alegria em viver no pecado, e se tropeçarmos, vamos clamar a Deus para que Ele nos levante, para que a gente possa verdadeiramente viver em novidade de vida. Aí nós estamos de acordo com a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então Paulo está alertando a igreja: cuidado, porque isso aí sai do caminho que o Espírito Santo está guiando. E aí ele termina dizendo aqui, olha só, agora o fruto do Espírito, quem anda no Espírito, versículo 22, ele está dizendo: o Espírito ele revela o que ele está colocando no coração das pessoas, mas o fruto do Espírito é amor. Você tem amado muito? Eis aí um fruto do Espírito Santo na tua vida. Amor, certo? Alegria, paz. No lugar daquela guerra, dissensão, briga, contenda, o Espírito Santo te guia para paz. Sua carne quer, o Espírito Santo, calma, relaxa. Quem relaxa não é a erva, não, é o Espírito Santo.
relaxa, fica zen, calma, calma. Eu estou no controle. Calma. O Espírito Santo vai fazer você lembrar: aquilo que o homem semear vai colher. Calma. Eu sou o teu protetor, eu sou o teu guia, sou o teu salvador. Calma. Tem gente te afrontando, mas eu também sou o teu escudo, diz o Senhor. Eu sou a tua rocha, a rocha da sua salvação. Está entendendo? Descansa aí. Não peca não, fica aí. Mas só uma vida com o Espírito Santo consegue viver isso aí, está entendendo? Por isso que não é fácil, mas é possível. Aleluia. E aí ele vai dizendo aqui, ó, paz, certo? Paciência, bondade, fé, fidelidade, frutos do Espírito Santo. Versículo 23, mansidão, temperança, que é domínio próprio. O Espírito Santo vai moldando, irmãos, tá? Temperamentos, caráter, atitudes, sim, para que a gente faça a diferença na casa que a gente habita, na igreja que a gente congrega e no mundo aonde a gente vai, para que os outros olhem e dizem: como é que é você? E eles percebam que o Espírito Santo tem guiado a sua vida. Amém? E eu quero finalizar então, irmãos, dizendo que não vamos ler porque não dá tempo, mas o Espírito Santo capacita a gente a coisas que só a nossa carne não faria. Atos 7, a Bíblia diz que Estevão, que era cheio do Espírito Santo, o Estevão, ele vai e prega para os judeus, e os judeus ficam bravos com Estevão, rangem os dentes contra ele. Lá no versículo capítulo 7, versículo lá para o fim, nem marquei aqui o versículo, mas lá no finalzinho do capítulo, eles vão ranger os dentes de raiva, porque ele está falando: vocês mataram Cristo, vocês rejeitam o Espírito Santo, vocês são de duro coração. E aí o que eles fazem? Eles começam a se enfurecer mais e mais, e vão pegar pedras para tirar e matar Estevão. E a Bíblia diz que então Estevão, diz o texto exatamente assim, ó, cheio do Espírito Santo, aleluia. Ao invés de correr cheio do Espírito Santo, ele olha para o céu, e o Senhor, como ele prometeu, me dá uma visão: os meus filhos terão visões. Ele olha para o céu e vê o céu se abrindo, e quando ele vê o céu se abrindo, ele testemunha: eis que estou olhando para o céu e já vejo o Filho do Homem assentado à direita do Pai, aleluia. Aí eles matam Estevão a pedrada, mas Estevão estava indo direto, os céus estavam se abrindo para receber Estevão, aleluia. O Espírito Santo te capacita até mesmo a morrer por Jesus. Em situações que todos correm, você fica firme. Na pressão do mundo, nega porque você acredita, você fala: não posso negar. Ainda que você leva pedrada, crítica, você mantém, porque é o Espírito Santo te capacitando. Senão você corre, você foge. Capítulo 8, o Espírito Santo faz coisas tremendas. Eles estão em Samaria, Filipe está em Samaria e está pregando, e está curando gente, expulsando demônio, evangelizando. Diz que todos criam na palavra de Filipe e se batizavam, se convertiam. E aí o que acontece? De repente o Espírito Santo fala: olha, vai para um lugar que eu estou te mostrando, aleluia. O Espírito Santo guia Filipe. E tinha um etíope vindo no caminho de Jerusalém, ele era judeu, ele tinha as escrituras, lia, mas não entendia nada. E aí no caminho o Espírito Santo fala com Filipe, para ele conversar com o etíope, irmãos. Você está vendo como que o Espírito Santo pode levar eu e você a ajudar alguém na fé? Está entendendo isso? Não precisa ser no multidão, não. Às vezes uma pessoa no caminho é alguém que Jesus vai colocar no caminho, e o Espírito Santo nos guiará a ajudar essa pessoa. Lendo Isaías, que está no capítulo 53 da nossa Bíblia, né? Naquela época não tinha capítulo, obviamente, mas ele lia o profeta Isaías, lembrando que a Bíblia não era toda assim, era só um rolo, era só o rolo do profeta Isaías, nada mais, era o que ele tinha na mão, e ele tentava entender aquilo. E o Filipe se aproximou, igual um abelhudo, e disse: sem querer me meter na tua vida, isso aqui é tradução do pastor David, né? Você entende o que você lê? Ele disse: cara, até queria.
Mas, poxa, não tem ninguém que me explique. Já ouviu aquela frase, quem quer ensinar tem que primeiro sentar para aprender? Tem um monte de igreja, de gente que detesta sentar para ouvir a palavra. Como que vai ensinar alguém? Quem não senta para aprender, nunca poderá ficar de pé para ensinar. Isso aí não é nem Bíblia, isso é uma frase de alguém por aí. Mas como cabe certinho? Filipe então se aproxima e diz: eu posso te ajudar. E ele abre as escrituras e começa a explicar que aquele ali é Jesus. E uma simples lida, aquele homem teve os seus olhos abertos, óbvio, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sabe certinho o coração que precisa te ouvir, irmão. Está entendendo? Ele sabe. Enviou Filipe no lugar certo, endereço certo. E aquele homem então se alegra só de ouvir que aquele ali de Isaías 53 era Jesus. E ele crê na hora e se alegra: estou salvo, o Messias já veio. Então a gente não está esperando o Messias, ele já veio, meu Deus, ele já veio, o Salvador já veio, eu quero. Confessou Jesus. O que eu preciso? Filipe falou: se você crê no teu coração, se você confessar, você tem Cristo. E aí ele falou: eu quero. E ele disse: agora eu quero tanto que eu não vou esperar, eu preciso ser batizado. O que eu faço para ser batizado? Filipe falou: tem água, vamos embora. Batizou o homem. E sabe como termina o texto, irmãos? Eu queria fechar aqui. Eu não li porque não dá tempo. Como que o texto termina? Dizendo assim: então o etíope seguiu o seu caminho jubiloso. Tem tanta gente que começou jubiloso e não segue mais jubiloso na fé. Jesus ainda quer que você siga o teu caminho jubiloso. Porque no caminho alguém veio e te explicou na palavra quem era Jesus. E você entendeu e aceitou. Agora o seu caminho é cheio de júbilo. Termina a palavra dizendo: o Espírito Santo nos salvou através de alguém que Ele usou para nos levar a Cristo, pela palavra que nos foi pregada. Desde então nós seguimos o caminho jubilosos. Amém? Siga o seu caminho jubiloso, irmão. Siga o seu caminho jubiloso, irmão, cheio de alegria, porque Jesus já te salvou e o Espírito Santo está te guiando. Amém? Eu termino aqui essa palavra. Eu quero orar com você nessa noite. Senhor, nós ouvimos a tua palavra sobre o Espírito Santo, sobre a importância que é ter o Espírito Santo na vida, o Espírito Santo que nos capacita, que nos orienta, o Espírito Santo que nos selou para a salvação, o Espírito Santo que nos leva a compreender a vontade do Pai, a nos guiar em toda a verdade. Que o Senhor continue guiando o teu povo pelo teu Espírito, Senhor, segundo a sua palavra, e que o Senhor faça com que nós venhamos seguir o caminho jubilosos, alegres, porque temos o fruto da salvação em nosso coração. Que assim seja, que a bênção do Senhor, segundo essa palavra, esteja em todo o coração daqueles que estão aqui nesse recinto, e em todo o coração que está em casa nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus, louvado o nome de Jesus. Vamos aplaudir essa palavra do Senhor. Amém. Vamos declarar que o Espírito Santo tem liberdade em nosso coração, em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui.
Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos finalizar então. Quero aqui dizer a alguns irmãos que estão conosco online, ao missionário Flávio, a Dani, a nossa irmã Janice, lá do interior de São Paulo. Deus abençoe a Janice aí, o Péricles e toda a família, tá bom? As crianças. Deus abençoe também aí a Letícia, deve ser a Letícia nossa, né? Tá com o irmão Carlos, a irmã Vera, Arthur. Deus abençoe a todos. Conosco também o pastor Fabrício, da Batista Remissão. Deus abençoe o pastor Fabrício, a nossa irmã Adalgisa, o seu Otacílio, toda a sua casa, a Solange, toda a sua família também. Deus abençoe. Nossa irmã Sônia Porto, nosso irmão Antônio, também de longe, o nosso irmão Mário, nossa irmã Gilda. Deus abençoe. Também a Patrícia Jesus conosco online, Deus abençoe. E a Reilane Karen Oliveira, é isso? Não, peraí, essa é a Karen, né? É outra? É que tem Oliveira também aqui, né? Pensei que era a Karen. Eu falei assim, ué, será que a Karen está com algum outro nome, né? Agora é Reilane Karen. Mas não, é uma outra pessoa. Desculpa, viu, Reilane, né? Perdão, via que a gente tem a Karen de Oliveira, eu achei que era a mesma pessoa. Eu estou numa dessas. Mas Deus abençoe a todos que estão online, tá bom? Deus fortaleça o coração de todos. E todos que estão aqui, Deus abençoe, tá bom? Que você tenha sido edificado. E não é só isso não. Que o Senhor tenha recebido o teu culto nessa noite, sabe? Você usou o seu tempo da melhor maneira, pode ter certeza. Investindo na tua vida espiritual e louvando o nome do Senhor que te salvou, tá bom? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quarta-feira temos culto às 8, o evangelista Erasmo estará aqui na condução do culto, amém, meus irmãos? Vai ser bênção também, tem sido bênção. E nós vamos encerrar o nosso culto dessa forma, amém? Todos tenham uma boa semana, continuem se protegendo, tá bom? Do jeito que der, né, obviamente, mas faça o possível e que Deus te proteja e Deus te guarde, amém? Vamos receber a bênção apostólica. Quero agradecer aos irmãos que visitaram o Cleiton e a família, tá bom? Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a plena comunhão, a doce consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja hoje e sempre. Vamos dizer? Amém. Paz e graça. Bom descanso, irmão.